O desaparecimento de uma jovem mulher em uma noite quente de verão causou ondas de choque em uma pequena cidade de Punjab. Sua trilha desapareceu abruptamente, deixando para trás apenas perguntas e mistérios. Dias antes de desaparecer, Jaz parecia feliz, sua vida transbordava de esperança. Mas quem poderia imaginar que algo muito mais sombrio e sinistro estava escondido sob a superfície? John, Punjab, Índia, 1994. Esta cidade tranquila, entrelaçada por vielas estreitas e pelos sons vibrantes dos riquixás, estava prestes a vivenciar algo incomum. Sukhvinder Singh Sidhu, mais conhecido como Meu, não era apenas um motorista de riquixá comum. Para muitos dos moradores de John, especialmente os mais jovens, ele era uma verdadeira lenda local. Meu se destacava por sua energia vibrante, habilidade atlética e sua destreza em um jogo chamado Kadi, um esporte tradicional de equipe que exigia agilidade, força e trabalho em conjunto. Ele era o capitão de sua equipe e seu nome ecoava por toda a região. Meu sempre foi dedicado ao trabalho e ao esporte, mas naquele outono algo aconteceu que mudou a rotina de sua vida. Jasvinder Kaur Sidhu, ou simplesmente Jaz, chegou a John em novembro de 1994 para visitar parentes. Uma jovem calma e gentil, acostumada a uma vida tranquila, Jaz inevitavelmente ouviu histórias sobre o talentoso atleta local e motorista de riquixá chamado Meu. Seu nome surgia frequentemente nas conversas, e logo sua curiosidade foi despertada. Quem era esse homem tão admirado por todos? Ela não tinha planos de conhecê-lo, mas o destino tinha outras ideias. Certa manhã, como de costume, Jaz e sua mãe estavam no ponto de riquixá aguardando o transporte para o mercado local. Jaz não fazia ideia de que aquele seria o dia em que conheceria o homem sobre quem tanto ouvirá falar. Quando um riquixá parou em frente a elas, Jaz viu um jovem motorista com um olhar intenso. Era Meu. Ele a notou imediatamente, e seus olhos se iluminaram com interesse. Jaz e sua mãe tomaram seus lugares no banco de trás do riquixá, acompanhadas por outros passageiros. Enquanto o veículo seguia pelas estreitas ruas da cidade, Meu não pôde deixar de olhar para a jovem várias vezes. Cada troca de olhares era breve, mas significativo o suficiente para permanecer em suas mentes pelo resto do dia. Meu, que geralmente estava focado na estrada e em suas tarefas, se viu cada vez mais atraído pela misteriosa garota sentada atrás dele. Jaz também não conseguiu permanecer indiferente. Ela sentia o olhar dele sobre ela, o que a deixava ligeiramente autoconsciente, mas também intrigada. Ela tentava não olhar em sua direção, mas em um momento seus olhos se encontraram, e um leve sorriso passou entre eles. Foi um instante fugaz, mas que deixou uma impressão duradoura em ambos. Quando o riquixá finalmente parou, Jaz e sua mãe desceram. Por um momento, ela se virou e encontrou novamente o olhar de Meu. Desta vez, o contato visual durou mais tempo. Havia algo não dito naquele olhar, algo que ambos pareciam entender sem palavras. Esse encontro foi acidental, mas tinha uma importância que nenhum deles poderia ter antecipado. Jaz continuou seu dia, mas os pensamentos sobre aquele motorista de riquixá, que a olhara com uma mistura de curiosidade e calor, não saíram de sua mente. Meu, por sua vez, não conseguiu esquecer a breve interação e a troca de olhares, que pareciam comunicar mais do que qualquer conversa poderia. Aquele dia marcou o início de algo novo, embora nem Jaz nem Meu soubessem onde esse caminho os levaria. À noite, John estava envolto em silêncio, e Meu retornou para casa após um longo dia de trabalho. Cansado, ele se acomodou em seu quarto para descansar. Contudo, a paz foi quebrada por gritos vindos de fora: "Que alguém nos ajude! Precisamos de assistência!" Meu correu para ver o que estava acontecendo e encontrou duas garotas paradas à beira da estrada. Uma delas era Jaz, a mesma garota que ele havia transportado mais cedo naquele dia. Elas estavam com problemas, a scooter em que estavam havia quebrado, e elas não conseguiam resolver a situação sozinhas. Sem hesitar, Meu se aproximou e ofereceu ajuda imediatamente. Ele começou a examinar a scooter cuidadosamente, tentando identificar o problema. Após várias tentativas de fazer o motor funcionar, ele finalmente conseguiu resolver o defeito. Jaz estava grata,
mas a comunicação era um desafio. Jazz falava apenas inglês, enquanto Mel falava Punjabi. Felizmente, a amiga de Jazz serviu como tradutora, permitindo que trocassem algumas palavras. Mais tarde, Mel descobriu que Jazz estava hospedada com parentes que moravam a apenas 15 minutos de sua casa. Ele tinha 22 anos e Jazz tinha 19, ambos jovens e cheios de energia. O interesse entre eles era inegável. Na noite seguinte, Mel não conseguiu resistir ao desejo de ver Jazz novamente. Ele foi até a casa dos parentes dela, ciente de que sua família era rígida e nunca permitiria que ela recebesse visitantes, especialmente homens. Jazz teve que sair pela janela para vê-lo. Eles seguraram as mãos e conversaram por meio da janela, mesmo que grande parte do diálogo fosse perdida na tradução devido à barreira do idioma. Ainda assim, havia uma conexão especial entre eles, uma que não precisava de palavras para ser compreendida. A vida de Jazz estava longe de ser livre. Nascida na Índia, ela havia se mudado para o Canadá com os pais, onde a família se estabeleceu em uma grande casa compartilhada com parentes próximos. Cercada por regras rígidas e muitas restrições, cada movimento de Jazz era monitorado pelos pais e outros parentes, incluindo tios, tias e primos. Ela cresceu em um mundo profundamente enraizado em valores tradicionais, onde respeitar os mais velhos e obedecer às regras da família era de extrema importância. Jazz era uma jovem reservada e tranquila, profundamente comprometida com sua herança cultural. A vida no Canadá não diminuiu sua conexão com as tradições indianas. Ela pouco se interessava pela cultura ocidental, evitava festas e preferia noites calmas centradas na família. Sua prioridade era a educação, e mesmo após mudar-se para o Canadá, seus valores permaneceram os mesmos. Ela se mantinha fiel às suas raízes, mesmo cercada por uma cultura diferente. Em 1994, Jasvinder Kaur viajou para a Índia com sua mãe, Malat Kaur. Elas ficaram na casa dos avós de Jazz, que eram grandes proprietários de terras e estavam entre os mais ricos da região. A grande e luxuosa casa, junto com o alto status social, deixavam claro que a família de Jazz ocupava uma posição especial na comunidade. Além disso, a família possuía um negócio no Canadá, o que aumentava sua influência. Todas as decisões da família eram tomadas por seu tio, Sarjit Singh, já que o pai de Jazz, que enfrentava problemas de esquizofrenia, não tinha condições de desempenhar um papel ativo nos assuntos familiares. Sarjit era uma figura estrita e autoritária, e a família seguia suas ordens. Mel, por outro lado, vinha de uma família humilde em John. Seus pais eram agricultores, e a vida era difícil. Após concluir o ensino médio, ele começou a trabalhar imediatamente para sustentar a família. Mel era conhecido por ser trabalhador e honesto, ganhando o respeito de todos ao seu redor. Apesar de dirigir um rickshaw não render muito dinheiro, ele se orgulhava de sua independência e fazia o possível para cuidar de seus entes queridos. Quando Mel soube que Jazz vinha de uma família rica e influente, sentiu-se desconfortável. Ele entendia a enorme diferença entre suas condições sociais. Apesar disso, Jazz e Mel começaram a se ver em segredo. O relacionamento deles foi cuidadosamente escondido dos parentes de Jazz, que nunca aprovariam sua ligação com um motorista de rickshaw pobre. No entanto, Jazz não se importava com a condição financeira de Mel. Ela o valorizava por sua bondade e sinceridade. Conforme o dia da partida de Jazz de volta ao Canadá se aproximava, seu ânimo ficava cada vez mais pesado. Ela não suportava a ideia de deixar Mel para trás. Poucos dias antes do voo, Jazz tomou uma atitude desesperada, rasgou seu passaporte e mentiu para a mãe, alegando tê-lo perdido. Isso permitiu que ela ficasse na Índia por mais 20 dias enquanto um novo passaporte era processado. Sua família ficou furiosa com suas ações, mas não teve escolha a não ser se adaptar à situação. Durante esses dias extras, Jazz e Mel aproveitaram cada momento juntos, valorizando o tempo que ainda tinham. Em janeiro de 1995, Jazz finalmente retornou ao Canadá, mas sua conexão com Mel não terminou. Eles mantiveram o relacionamento por meio de cartas e telefonemas. Jazz escrevia suas cartas em inglês, e Mel respondia em Punjabi.
Amigos os ajudavam a traduzir as mensagens para que pudessem se entender melhor. Jais até começou a aprender Punjabi para se comunicar mais facilmente com Meu. As ligações telefônicas eram breves devido ao alto custo das chamadas internacionais, mas cada conversa era preciosa para eles. Por 4 longos anos, eles permaneceram em contato, sustentando-se com sonhos de um reencontro. Em 1999, a família de Jais voltou à Índia com a intenção de arranjar seu casamento. Seu tio, Sarjit, havia escolhido um noivo para ela e um rico proprietário de terras que acabará de completar 60 anos. Jais ficou chocada ao saber do casamento iminente. Seu futuro marido era décadas mais velho que ela, e a ideia de se casar com ele era insuportável. Enquanto isso, Meu se agarrava à esperança de um futuro com Jais, apesar dos inúmeros obstáculos e barreiras entre eles. Jais e Meu estavam apaixonados, mas seu relacionamento permanecia um segredo bem guardado. Ela sabia que, se seus parentes descobrissem seus sentimentos por um motorista de rickshaw pobre, as consequências poderiam ser graves, possivelmente até fatais para Meu. Certo dia, Jais confidenciou a uma tia em quem confiava: "Se eu não puder me casar com Meu, morrerei sem ele", disse ela. A tia percebeu a gravidade da situação e ofereceu ajuda para encontrar uma solução. No dia 15 de março de 1999, Jais e Meu se casaram em uma cerimônia discreta em um gurudvara, sem que ninguém soubesse. Jais voltou para casa logo depois, e o casamento arranjado com o homem mais velho foi inicialmente adiado e, por fim, cancelado. Jais permaneceu na Índia por mais 2 meses, encontrando-se secretamente com Meu, plenamente ciente de que, se seu relacionamento fosse descoberto, as repercussões poderiam ser devastadoras. Quando chegou a hora de Jais retornar ao Canadá, ela prometeu a Meu que voltaria em breve. Eles continuaram se comunicando, e Meu até conseguiu instalar uma linha telefônica em sua casa, o que facilitou os contatos. Contudo, no início de 2000, os parentes de Jais na Índia descobriram sobre seu casamento secreto e informaram seus pais. A reação foi imediata, sua mãe e seu tio ficaram furiosos. Jais foi confinada em seu quarto, proibida de usar o telefone e impedida de qualquer forma de contatar Meu. Poucos dias depois, a mãe de Jais, Malat Kaur, mudou de postura. Ela se aproximou da filha e afirmou que a família havia decidido aceitar seu relacionamento com Meu. Prometeu ajudar a organizar um grande casamento na Índia e até oferecer suporte para que Meu se mudasse para o Canadá. Jais acreditou nas palavras da mãe e ficou radiante de felicidade. Logo após, sua mãe pediu que ela assinasse uma pilha de documentos, alegando que eram necessários para o processo de visto de Meu. Sem desconfiar, Jais assinou rapidamente, inclusive várias folhas em branco. O que Jais não sabia era que seus parentes mais tarde imprimiriam uma declaração falsa nessas folhas em branco. O texto dizia: "E eu, Jasvinder Kaur Sidhu, declaro que Sukhvinder Singh Sidhu, também conhecido como Meu, me sequestrou, me atacou e me forçou a casar sob ameaça de arma. Eu fugi para o Canadá assim que tive oportunidade." Esses documentos foram enviados para a polícia em Punjab, e, com base nessas acusações falsas, Meu foi preso. Ele foi acusado de sequestro, coação para casamento e posse ilegal de arma. Meu passou meses atrás das grades, aguardando julgamento, enquanto sua família enfrentava grandes dificuldades devido às acusações. No Canadá, Jais continuou escrevendo cartas para Meu, mas não recebia respostas. Suas tentativas de ligar para ele também falharam. Não demorou muito para que Jais percebesse que algo estava terrivelmente errado. Por meio de conhecidos, ela descobriu que Meu havia sido preso. Imediatamente, Jais suspeitou do envolvimento de seus parentes, lembrando-se de como sua mãe e seu tio a haviam enganado para assinar aqueles papéis. Ela entendeu que tudo fazia parte de um plano calculado. A situação era ainda pior do que Jais imaginava. As falsas acusações não apenas afetaram Meu, mas também envolveram 2 de seus parentes e 2 amigos, que foram presos sob acusações de serem cúmplices. Essas pessoas não tinham qualquer ligação com o casamento, mas foram detidas como parte de um esforço para pressionar Meu e sua família. Jais recusou-se a desistir. Ela conseguiu entrar em contato com Meu por telefone,
mas a conversa foi difícil. Meu estava zangado e profundamente magoado, culpando Jaz por ter assinado os documentos que levaram à sua prisão. Jaz tentou explicar que havia sido enganada, que sua confiança havia sido explorada por sua mãe e seu tio, e que ela própria estava agora praticamente sob prisão domiciliar, sem permissão para contatar ninguém. Eventualmente, Jaz conseguiu escapar do controle de seus parentes. Acredita-se que seu pai, que sofria de esquizofrenia, e seu irmão a ajudaram nessa fuga. Com o apoio deles e das autoridades canadenses, Jaz conseguiu deixar a casa da família e retornar à Índia. Já em Punjab, ela procurou a polícia local, implorando pela libertação de meu e dos outros envolvidos. Jaz fez uma declaração formal, afirmando que nenhum deles era culpado e que havia se casado com meu por vontade própria. Após investigações prolongadas e verificação dos fatos, meu e seus entes queridos foram finalmente libertados. Jaz decidiu permanecer na Índia, prometendo a meu que não retornaria ao Canadá. No entanto, cientes das potenciais ameaças de seus parentes, o casal começou a viver escondido. Em junho de 2000, meu decidiu levar Jaz para a casa de seu tio, na esperança de que ela se sentisse mais segura lá. Poucos dias depois, em 7 de junho, eles receberam uma ligação inesperada do Canadá. O tio de meu atendeu ao telefone e ouviu a voz de Malat Kaur, mãe de Jaz. Ela pediu para falar com a filha. Jaz aproximou-se do telefone com cautela. A voz de sua mãe era gentil. E minha querida, o que você fez? Mas tudo bem, isso não importa mais. O mais importante é a sua felicidade. Queremos que você e meu fiquem juntos e celebrem o casamento em grande estilo. Eu cuidei de tudo. Então não se preocupe. Meu sentiu que havia algo errado. Pouco depois, o telefone tocou novamente, mas dessa vez o tom de Malat mudou completamente. Ela pediu para falar com meu e, com uma voz dura, disse: "Você vai pagar caro pelo que fez." Em seguida, o tio de Jaz, Sarjit, entrou na conversa, suas palavras carregadas de ameaças: "Você não tem ideia de com quem está lidando. Haverá consequências." Meu desligou o telefone em silêncio, sem querer alarmar Jaz, mas um sentimento de medo tomou conta de seu coração. Ele sabia que não os deixariam em paz. No dia 8 de junho de 2000, Jaz sugeriu ir ao mercado para comprar um vestido para uma celebração futura. Meu hesitou, preocupado com a segurança de ambos, e inicialmente recusou. Contudo, ao ver o entusiasmo de Jaz, ele acabou concordando, pensando que seria uma saída rápida e sem incidentes. No mercado, Jaz escolheu um vestido, e meu pagou por ele. Depois, eles pararam em um café para tomar um café antes de voltarem para casa. No caminho de volta, enfrentaram problemas com a scooter, que continuava quebrando, obrigando-os a parar várias vezes em oficinas para consertos. Já era noite quando finalmente conseguiram seguir viagem. Apesar dos atrasos, tentaram aproveitar os momentos juntos. Mais tarde naquela noite, os pais de meu receberam uma notícia devastadora: seu filho havia sido internado no hospital em estado crítico. Não havia informações sobre o paradeiro de Jaz. No hospital, meu estava inconsciente. Horas depois, ele recobrou a consciência e, após receber atendimento médico, conseguiu dar uma declaração à polícia. Meu contou que, no caminho de casa, percebeu que 2 homens os estavam seguindo em outra scooter. Ele optou por não dizer nada a Jaz, para evitar alarmá-la. Após algum tempo, os homens pareceram recuar, e meu pensou que o perigo havia passado. Contudo, ao se aproximarem de casa, um carro bloqueou o caminho deles, e 6 homens saíram do veículo. Confuso, meu parou a scooter, sem saber o que estava acontecendo. De repente, os homens sacaram pedaços de madeira e começaram a atacá-lo. Desesperado, meu tentou se defender e proteger Jaz, mas eles estavam em grande desvantagem numérica. Um dos agressores o atingiu na cabeça, e ele perdeu a consciência. Pensando que ele estava morto, os atacantes jogaram seu corpo em uma vala à beira da estrada. Quanto ao que aconteceu com Jaz, meu não tinha ideia. Trabalhadores que passavam pela vala encontraram meu inconsciente e chamaram ajuda médica de emergência.
Ele foi levado ao hospital às pressas. Enquanto isso, a polícia de Punjab iniciou uma busca por Jas. No dia seguinte, 9 de junho, o corpo de Jas foi encontrado não muito longe de onde os atacantes haviam deixado Meu. Seu corpo apresentava múltiplos ferimentos profundos, sendo o golpe fatal em seu pescoço. A polícia entrou em contato com os parentes de Jas no Canadá e enviou fotos para identificação. No entanto, nem Malat Kaur nem Sarjit confirmaram que era Jas. Eventualmente, Meu e seus pais, junto com amigos, identificaram positivamente o corpo dela. Os parentes de Jas no Canadá não compareceram ao funeral nem reivindicaram seu corpo, um comportamento que levantou suspeitas da polícia, que deu início a uma investigação. Durante a investigação, a polícia deteve um conhecido encrenqueiro chamado Anil Kumar. Ele confessou imediatamente que, dias antes do crime, o inspetor Jagar Singh havia se aproximado dele oferecendo dinheiro para realizar um ataque a Meu. Tanto Anil Kumar quanto Jagar Singh foram presos. Durante o interrogatório, Jagar revelou que o mentor por trás do ataque era Dharan Singh, tio de Jas, que vivia em Punjab. Dar havia prometido um pagamento de 3 lakh rupias, aproximadamente $4.000. A grande questão que permaneceu foi, por que os agressores acabaram ferindo Jas, se Meu era o único alvo pretendido? Anil Kumar explicou que, após o ataque a Meu, os agressores presumiram que ele estava morto e o deixaram em uma vala. Em seguida, forçaram Jas a entrar em um carro. Ela estava inconsciente e foi levada para uma fazenda isolada. Quando Jas recobrou a consciência, exigiu respostas e perguntou sobre Meu. Informaram a ela que ele estava morto, o que a deixou furiosa. Anil então ligou para Malat Kaur e entregou o telefone a Jas. Sua mãe ordenou que ela retornasse ao Canadá, mas Jas, furiosa e desafiadora, declarou que contaria a todos a verdade. Nesse ponto, Sarjit pegou o telefone e tentou acalmar a situação. Enquanto Jas estava sob o controle dos sequestradores, Malat Kaur e Sarjit discutiam os próximos passos. Os agressores pressionaram Jas a fazer uma declaração falsa contra Meu e voltar ao Canadá, mas ela recusou, o que só aumentou sua agressividade. Anil chamou Malat novamente para informar que Jas não estava cooperando. Sua mãe então teria dado consentimento para que a cuidassem dela. Sarjit concordou em aumentar o pagamento, oferecendo mais 3 lakh rupias, totalizando cerca de $8.000. Após a confissão de Anil Kumar e o depoimento do inspetor Jagar Singh, a polícia prendeu mais 11 pessoas, incluindo Dharan Singh, o tio de Jas. No Canadá, Malat Kaur e Sarjit Singh tornaram-se os principais suspeitos. O caso gerou processos legais tanto na Índia quanto no Canadá. A investigação revelou que Malat e Sarjit haviam orquestrado o crime, instruindo Dharan a lidar com Meu. Dharan contratou o inspetor Jagar, que por sua vez contratou Anil e seu grupo. Em outubro de 2005, 11 dos 13 acusados foram condenados, embora alguns tenham sido posteriormente liberados sob fiança. Anil Kumar, o inspetor Jagar Singh e Dharan Singh receberam sentenças de prisão. Entretanto, a pergunta sobre por que Jas foi morta continuava sem resposta. Após ser liberado do hospital, Meu enfrentou novas acusações. As autoridades o acusaram de posse ilegal de arma e de envolvimento com substâncias proibidas. Além disso, uma mulher alegou que ele havia tentado coagi-la a entrar em um relacionamento. Essas acusações pareciam infundadas, mas Meu passou mais 4 anos na prisão antes de provar sua inocência. Durante esse tempo, ele enfrentou ameaças constantes da família de Jas, que tentou suborná-lo ou intimidá-lo para que retirasse seu depoimento. Ofereceram dinheiro e terras, mas Meu resistiu tanto às ameaças quanto aos subornos. Anos após o crime, Malat Kaur e Sarjit Singh continuaram vivendo livremente no Canadá, apesar das crescentes suspeitas. Em 2014, a Índia conseguiu garantir a extradição deles, mas recursos legais permitiram que permanecessem fora da prisão por mais alguns anos. Na época, Malat trabalhava em uma planta de processamento de lixo, enquanto Sarjit servia em um templo local. Foi apenas em 2012 que eles foram oficialmente considerados culpados, mas o processo judicial se arrastou. Em janeiro de 2019, a polícia de Punjab tentou prender Malat Kaur e Sarjit Singh, viajando até o Canadá para isso.
Eles foram brevemente detidos, mas logo liberados sob fiança, e o caso permanece sem resolução até hoje. Já se passaram 24 anos desde o crime, mas um julgamento final ainda não foi alcançado. Enquanto isso, Anil Kumar e o inspetor Jagar Singh continuam cumprindo suas penas de prisão. Dharan Singh, o tio de Jais, conseguiu provar sua inocência no tribunal e desapareceu desde então, com seu paradeiro desconhecido. Desde que retornaram à Índia, Malat Kaur e Sarjit Singh evitaram qualquer interação com a mídia, recusando-se a dar declarações ou discutir o caso. Meu, tendo perdido o amor de sua vida, dedicou-se a buscar justiça. Ele nunca se casou novamente e continua trabalhando incansavelmente para restaurar sua reputação. Apesar de anos de batalhas judiciais e inúmeros obstáculos, ele permanece comprometido em desvendar a verdade e limpar seu nome. Essa história serve como um lembrete sombrio de até onde as pessoas estão dispostas a ir para controlar a vida dos outros e de como a estrada para a justiça pode ser longa. Ela destaca a importância da resiliência e da luta pelos próprios direitos, como Meu tem feito, batalhando por dignidade e justiça, independentemente das adversidades.